Caio, uma pessoa inteligente é a pessoa que estuda muito ou sabedoria e inteligência andam juntos, independente? Não tem nada a ver. Eu conheço gente cultíssima que é insana. Sim. Culta, mas culta mesmo. Mas insano, insensato, sem bom senso, sem equilíbrio, conheço toda hora. E você está me perguntando uma pergunta recorrente. Aqui no portal está lotado. Eu, pelo menos, já respondi várias vezes isso aqui. Já fiz até um programa diferenciando essas coisas. Bota aí, diferença entre sabedoria e inteligência e cultura. Diferença entre sabedoria e inteligência e cultura. O mais rapidamente possível, por favor. A diferença entre inteligência, sabedoria, cultura ou qualquer outra coisa, mas só tem que ser rápido. Não deu para escrever ou está travado lá? Não é? Tem um registro. A diferença entre a sabedoria, inteligência e cultura deu um para mim. Olha lá, ó. Zeus, Zebu. Igualzinho. Agora, se ele colocar bota aí. Sabedoria, inteligência e cultura, dá mais. Dá mais, bota aí. Ó. Dá 5. Dá 5. Começa por aí, meu amigo, e depois vai fazendo as tuas brincadeiras. Claro. Você vai achar tudo. Mas não tem nada a ver. Eu, como disse, conheço gente cultíssima. Cultos, insanos e desequilibrados, e sem nenhuma sabedoria. E ai daqueles que os seguem, porque confundidos pela multidão da cultura do indivíduo, muita gente que não tem nem cultura, nem inteligência, nem sabedoria, se confundem, ficam pensando que onde há cultura existe inteligência e sabedoria. Onde há cultura existe a inteligência da memorização, pode existir a inteligência da conexão entre as informações, mas não necessariamente existe a sabedoria da apropriação, não da cultura, mas do que seja sensato. Porque o verdadeiro homem culto não se torna escravo do que leu e do que aprendeu. O verdadeiro homem culto é aquele que aprende a fazer a síntese sábia do que, em tendo estudado, é aproveitável. Ou seja, o homem sábio é aquele que, em relação à cultura, examina todas as coisas, mas retém o que é bom. E no caso de ser um cristão, o que é bom? É o que eu digo. Eu li milhares de livros da minha vida, mas eu fiz a síntese e filtrei tudo, tendo Jesus como minha chave de interpretação. Se eu leio o próprio apóstolo Paulo, tendo Jesus como minha chave interpretativa, imagina como é que eu li os autores que mais me influenciaram, na filosofia, ou na política, ou em qualquer outra coisa. Foi com o mesmo filtro. Não o da minha cabeça, nem o da minha emoção de agora. Ou nem tampouco o filtro de uma classe social à qual eu pertença. Eu tento ler a partir de Jesus, do filtro de Cristo. Porque o olhar dele é o olhar do Filho do Homem, não de um sindicalista, não de um filósofo, não de um teólogo, não de um indivíduo preocupado com uma dada e certa classe social. É alguém que está olhando com os olhos límpidos de luz a realidade universal. Eu faço tudo passar por ele. O que sobra dali tem que ser extrato e espírito do Evangelho, venha de onde vier. Do contrário, eu sei o que as pessoas disseram, mas eu não usarei o que elas disseram, porque eu não creio no que elas disseram, mesmo que tenham sido os filósofos mais celebrados e os teólogos mais respeitados dos últimos 2000 anos na civilização ocidental. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu aprendi isso antes de me converter com meu pai, quando ele ainda não era convertido. E eu já disse isso aqui algumas vezes, fazendo essa diferenciação. Meu pai viu isso com muita clareza antes de se converter. Disse: meu filho, eu tenho colegas advogados cultíssimos, mas que são insensatos como um jumento. Meu Deus. Conheço juízes que sabem
tudo da lei, mas não conseguem ter o bom senso da justiça no coração. E conheço alguns remadores, pescadores, lenhadores, vaqueiros do interior do Amazonas, que têm um senso de justiça mais apurado, um sentido de verdade com bom senso, com realidade, com sensatez, que eu não encontro entre alguns colegiados do direito e do jurismo do meu convívio advocatício. Eu encontro muita cultura inútil e desconectada, ou pessoas que eu reconheço a sapiência, mas não reconheço a sensatez. São insensatos. E nesses dias, especialmente aqui na rede, tem um monte de gente que fica impressionada com um cara que dá uma aula de grego, sabe tudo de grego. Aí parece que tudo que ele diz como resultado daquilo é sensato. Não, ele só sabe muito grego, mas ele é um insensato nas conclusões. Ele é insensato. Insensato. O outro sabe filosofia pra caramba. Te dá aula de tudo. Sabe as datas. Conhece as datas, os livros, os autores, qual é a melhor versão, tradução, tudo. Mas você ouve o cara, ele é um louco, insano, a conclusão dele é doida. Ai daquele que o segue. Tá cheio na web. Cheio. Muita gente com cultura destituída de sabedoria, de bom senso, de sensatez, e alguns chegam a ser narcisisticamente surtados, porque eles são narcisistas pela cultura que têm e surtam, e o surto desse narcisismo tira toda a sabedoria, todo o bom senso, toda a sensatez de qualquer que fosse a aplicação do conhecimento. É simples assim. Mas parece que eu estou falando grego, né? O pessoal não entende. Não, mas quem está falando grego é o outro lá, deve ser. Não, eu aqui falo você não grego. Tá, não. Você não tá. Eu repito. Não vejo tá, gente cara. boa, que parece que não entende nunca. Não, você não está falando. Mas eu não me preocupo, se o mundo inteiro for embora, com Cristo em mim, eu continuo maioria absoluta. Entenderam? O negócio é Cristo em mim. Amém. Aí eu sou maioria contra o mundo. Amém. Sozinho.